Boa noite na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eu quero louvar a Deus por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá nesse dia 4 de agosto, não é? De podermos novamente estar aqui com os irmãos para levarmos ao ar a nossa live de número 72, nesta feita sob a temática Perguntas Escatológicas. Nós estaremos realizando esta live juntamente com o pastor Ciro. Apocalipse capítulo 20 é o texto que eu vou ler. Diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e da grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um tempo, por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Esta é a palavra de Deus que tenho lido em Apocalipse capítulo 20. Eu li os versículos de 1 até o versículo de número 6. Amém? Nós vamos aqui trazer o pastor Ciro e iniciar a nossa live com uma oração. Amado Deus, nós te bendizemos, adorando a ti por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede de bênção e de vida na tua presença, porque até aqui o Senhor nos tem conduzido, tem dirigido as nossas vidas, e nós somos gratos ao Senhor. Também pela vida de cada um dos irmãos, aqueles que já estão conosco nesta transmissão e aqueles que se achegarão ainda durante este tempo em que estaremos aqui apresentando a tua palavra. Abençoa, Senhor, eu te peço, as nossas vidas e nos dê a cada dia da tua bênção e saúde, a fim de perseverarmos na tua presença. Abençoa, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Paz do Senhor, pastor Ciro. Tudo certo, meu jovem? Paz do Senhor, pastor Hercules. Tudo certo. Tá me ouvindo bem aí? Eu tô ouvindo bem, tá? Muito bom o som, tá tudo em paz, tranquilo na benção. Maravilha. Semana passada houve, na verdade, uma oscilação, né? Uhum. Na energia, e foi por isso que aconteceu aquele problema. Mas acho que hoje... Sempre acaba tendo algum detalhezinho, né? Maravilha. Estamos aqui prontos para mais uma abençoada live, né? Pedindo para os nossos irmãos aí, nossas irmãs que estão entrando, clicarem no coraçãozinho abençoado e também no aviãozinho, né? Para convidar mais pessoas para essa live que é muito especial, né, pastor Arthur? Maravilha, com certeza. Essa já é de número 72. Você veja que já se passaram 1 ano e meio que nós temos realizado esse trabalho. E eu louvo a Deus, porque até aqui Ele nos tem guardado e sustentado. Essa 72 é geral, né? Geral, contando com aquelas que nós fazíamos de domingo também. Desde o início. É muita live, né? É bastante, rapaz. Olha, é bastante. O povo não enfadou ainda, não. Porque são 72... não. Porque antes a gente fazia 2 por semana, né? Fazia na quarta, esse horário, e fazia no domingo, 11 da manhã. Maravilha. Foram algumas, durante acho que 3 meses. Durante 3 ou 4 meses nós fizemos. Eu ia brincar falando que a gente já passou a 70ª semana de Daniel, né? Olha aí, já estamos na 72ª. Não dá 70, porque a gente no começo fazia 2 por semana. Fazia né? 2, fazia na quarta e no domingo. É isso aí. Pois é. Depois, como as coisas foram flexibilizadas, ali pelo mês de setembro, né? Aí nós voltamos a realizar apenas às quartas à noite, porque domingo a gente passou a ter as escolas dominicais
e aí o horário ficava bastante apertado, até porque eu, naquele momento, também pedi ao pastor Acioli que me desse a oportunidade de retomar os trabalhos da escola dominical, na condição de superintendente, porque a escola dominical havia sido parada, havia sido interrompida aqui na cidade e até aquele ponto não havia sido retomada. E nós, inclusive, fizemos uma readequação para que a nossa escola acabasse 10h30, para que aí a gente pudesse estar realizando as aulas. Só que conforme o fluxo de irmãos frequentes na escola dominical foi aumentando, e a gente sempre, quando acaba, tem que dar uma atenção, né? A gente ficou com o horário muito apertado. Às vezes eu tinha que sair da igreja às pressas para poder chegar a tempo, ou em casa, ou lá nos estúdios do CETARIB, para poder fazer a live a partir de 11 horas. É e aí verdade. o motivo porque a gente resolveu também dar uma segurada e fazermos apenas as quartas-feiras à noite. Mas, Domingo sempre é mais difícil, né? Tem o almoço também, com certeza. aquela dificuldade, né? E os próprios alunos, como também foi flexibilizado e as igrejas passaram a realizar, né, as escolas dominicais, muitos, enquanto a gente estava fazendo a nossa live, estavam na igreja ou estavam no caminho, retornando da igreja e acabavam perdendo a live. Mas, enfim, a gente tem procurado fazer de alguma forma para estar atendendo aos irmãos, não é? Passando conhecimento, transmitindo conhecimento. E as lives aqui, elas ainda consistem num meio, né, para que isso possa se realizar. Mas vamos avante, prosseguindo desde já, louvando a Deus aqui pela vida de cada um dos irmãos que já estão conosco, não é? Cada um de irmãos e irmãs, obreiros, pastores, líderes de igrejas que já estão aqui acompanhando. Para você que está chegando hoje a primeira vez na nossa live aqui do CETADIB, você pode deixar perguntas, não é? Você pode escrever aí nos comentários a dúvida que você tem. O pastor Ciro vai estar respondendo as perguntas que nós temos aqui, conforme a ordem que está estabelecida. E se surgir alguma dúvida, você que está pela primeira vez aqui, pode escrever a sua dúvida. Nós temos o irmão Bruno, que está conosco, ele vai tomar nota, e nós vamos lançar a sua pergunta na sequência, na ordem que nós temos, para que seja respondida também nas lives futuras, não é? Só para que os irmãos tenham uma ideia, a primeira pergunta que nós vamos responder hoje foi uma pergunta feita pelo pastor Valberis Maia, no dia 5 de maio. No dia 5 de maio ele fez essa pergunta, que o pastor Ciro vai nos trazer a informação agora. Dizer para os irmãos que a minha voz está meio fanha, eu acho que eu me resfriei, e aí é por isso que eu estou assim meio derrubadinho, né? Mas isso não é para a morte, não. Já já nós estamos inteiros. Vamos lá então, pastor Ciro. No milênio, eu já li o texto de Apocalipse 20 já, de caso pensado, né? No milênio a igreja vem com Cristo reinar, e se ela vier, quem é que ficará no céu? É a dúvida aí do pastor Valberis. Muito bem. Ótima pergunta, né? No milênio a igreja vem com Jesus reinar, e se ela vem, quem ficará no céu? É uma pergunta que nós fazemos quando priorizamos, claro, a nossa razão, que é normal. O ser humano, ele sempre quer, assim, ele quer que tudo funcione de acordo com a sua maneira de pensar, né? Então, nós criamos na nossa mente algumas ideias e aí a gente propõe, claro, as perguntas. E isso é interessante, né? Porque faz-nos refletir à luz da palavra de Deus, e é interessante que a Bíblia, ela muitas vezes, a palavra vai numa direção diferente daquilo que a gente pensa. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Por que ele discerne bem tudo? Primeiro, claro que ele tem o Espírito Santo. Segundo, porque com a ajuda do Espírito Santo, ele começa a meditar na palavra e ele vai percebendo que a palavra de Deus nos dá um direcionamento, muitas vezes, completamente diferente do que a gente imagina. Então, vamos pensar um pouco sobre essa pergunta, né? Você imagina, meu pastor, que assim, a turma parece que mexeu com programação de computador em certa época,
né? E daí tem a lógica da programação do computador, entendeu como é que é o negócio? E Pois daí é. Deus desafia a lógica, e muitas vezes a profecia bíblica, né, a revelação bíblica também desafia a lógica. É Mas verdade. a resposta certamente vai elucidar aí a dúvida não só do pastor Valbers, mas de outros irmãos, com certeza. Pois é. Vamos aplicar, por exemplo, esse mesmo raciocínio aí da pergunta à primeira vinda do Senhor Jesus. Porque veja bem, se no milênio a igreja vem com Jesus, a pergunta se ela vier, quem ficará no céu? Né? A pergunta do nosso irmão. Interessante. Mas agora vamos aplicar essa mesma pergunta à primeira vinda, quando Jesus veio ao mundo e a igreja ainda sequer, claro, quando Jesus voltar na segunda vez em poder e glória, a igreja vai estar no céu e ela vem com ele. Agora, na primeira vinda, Jesus veio e a igreja ainda não estava no céu. Então, veja que o raciocínio se aplica. Então, eu pergunto, quando Jesus veio na primeira vez, ele veio e a igreja ainda não estava no céu. Quem que ficou no céu? Né? Se Jesus deixou o céu e a igreja ainda não estava lá, porque vai acontecer a mesma coisa, porque se Jesus vem com a igreja na segunda vinda, vem ele e a igreja vai sair do céu, né? E na primeira vinda, a igreja ainda não estava no céu e Jesus saiu do céu. Então veja bem, na primeira vinda, quando Jesus veio, quem que ficou no céu? Ora, quem ficou no céu? O Pai, porque o Pai enviou o Filho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem mais ficou no céu? Ora, a Bíblia não diz lá em Isaías capítulo 6, Isaías não falou que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins estavam acima dele, e cada um daqueles serafins tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os serafins estavam também na presença, estão continuamente na presença de Deus. Então veja, eu estou repetindo que essa pergunta é própria de nós, seres humanos, que raciocinamos e pensamos, né? Usamos a nossa lógica humana, mas o que nós temos que priorizar, na verdade, é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, muitas vezes não entra na nossa cabeça. É comum alguém dizer, não, isso não entra na minha cabeça. Até mesmo quando alguém pensa sobre a Trindade, como pode ser? São 3 pessoas que formam um único Deus, por isso que tem um grupo aí de irmãos, ou supostamente irmãos, né? Não Que tão não irmãos, creem, né? que se dizem irmãos, mas que não creem na doutrina da Trindade, o que é um absurdo, porque a doutrina da Trindade é uma doutrina fundamental. Quem nega a Trindade nega o Deus Criador, nega a obra da criação, porque na obra da criação cada um faz a sua parte, nega a própria salvação, porque na obra da salvação também cada uma das pessoas da Trindade tem a sua missão, né? O Pai enviou o Filho morreu por nós, o Espírito convence o pecador. Então veja, mas a Trindade muitas vezes, essa doutrina não entra na nossa cabeça. Mas entrando ou não na nossa cabeça, a doutrina prevalece, porque a fé precede a razão, não é? A fé tem que preceder a razão. Então nós temos que entender que a doutrina é para ser aceita pela fé, mesmo que eu não compreenda, porque eu sou limitado, nós somos limitados. A Bíblia diz que hoje nós compreendemos, nós entendemos em parte, mas quando ele se manifestar, não é? Quando vier o que é perfeito, Paulo falou, aí nós vamos conhecer de fato as coisas, né? Porque nós vamos ter um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus. E João também falou, né? Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Agora, pastor Hermes, deixa eu aproveitar que essa primeira pergunta, né? Aquela pergunta que enquanto o pessoal está chegando ainda, vamos aqui ler o que o texto diz. Vamos refletir sobre o que a Bíblia diz, pensando nessa pergunta. Repetindo,
A pergunta do nosso irmão Valderez, né? Ou Valderez? É Valberes. Ah, Valberes, né? Então, Valberes Maia. então veja aí, irmão Maia, e se estiver aí presente, né? E os que estão nos ouvindo. No milênio, a pergunta é: a igreja vem com Jesus reinar? É uma pergunta. Eu digo que sim, está escrito. Segundo, e se ela vier, quem ficará no céu? Já vimos que essa é uma maneira de pensar humana, né? Porque dá a impressão que o céu vai ficar vazio. Mas e os anjos? E o Deus Pai? Né? Ah, mas Deus não é um só? Deus é um só, mas ele é formado por 3 pessoas. Isso é um mistério que nós não entendemos. Jesus é que vem para reinar na terra. Né? Claro que no plano, no estado eterno, né? Aí sim nós vamos estar todos na presença de Deus. Né? Agora, no milênio é diferente. No milênio, Cristo virá para reinar corporalmente na terra. Ele em pessoa. Porque, aliás, Cristo é outro mistério que nós não entendemos. A Bíblia diz que Jesus se fez homem e ele continua sendo homem. Porque lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Jesus Cristo, homem. Mas como, irmão Ciro? Eu repito, a doutrina nós aceitamos pela fé. Nós muitas vezes queremos questionar à luz da nossa razão, mas temos que aceitar. O homem natural não compreende, mas pelo Espírito e pela fé nós entendemos. Agora veja, vamos então verificar o que a Bíblia diz. Primeiro, a Bíblia é clara, né? Nós já falamos aqui em outra oportunidade que o texto de Apocalipse 19, né, a partir do versículo 11 até o capítulo 20, o irmão leu aí, aliás, até o capítulo 22, o irmão leu parte do capítulo 20, mas até o capítulo 22, versículo 5, nós temos, repito, Apocalipse 19, versículo 11, até Apocalipse 22, versículo 5, nós temos uma ordem sequencial. Claro, depois, a partir do versículo 6 do capítulo 22, é o epílogo do livro, ali é retomado, fala-se novamente da iminência da volta de Jesus. Muita gente não percebe isso, que é o epílogo do livro, e pensa que a vinda de Jesus vai acontecer depois de tudo que foi mencionado. Não, ali, assim como o prólogo antecipa o que vai ser apresentado no livro, o epílogo retoma o que já foi apresentado, né? Então, é preciso saber interpretar o texto sagrado. Mas considerando então esta ordem sequencial de Apocalipse 19, 11 até o capítulo 22, versículo 5, quais são os eventos que vão se desenrolar para nós entendermos bem essa questão de que a igreja vai sair do céu com Jesus e Jesus vai reinar na terra com a sua igreja? Em primeiro lugar, é bom dizer que Apocalipse deixa claro que a igreja já estará no céu, não é? No período tribulacional. Veja que o livro de Apocalipse não trata diretamente do arrebatamento. O livro de Apocalipse trata da igreja no céu e o período tribulacional na terra. A igreja já estará no céu. Quando João tem a revelação, quando Deus, ele ouve aquela voz dizendo: sobe cá e mostrar-te-ei as coisas que brevemente devem acontecer, ou seja, o futuro a partir do capítulo 4, João já vê a igreja no céu. Como assim? Nós já falamos aqui várias vezes. Aqueles 24 anciãos não são 24 pessoas. Aqueles 24 anciãos é uma representação do povo de Deus no céu. Ali é 12 mais 12. É a igreja do Senhor, claro, formada por todos os salvos de todos os tempos. Já explicamos aqui várias vezes. Aqueles anciãos têm coroas na cabeça, estão vestidos de vestes brancas, eles também estão assentados em tronos, estão entoando cânticos alusivos à obra redentora que Jesus realizou, e eles estão com as características que Jesus prometeu aos vencedores: coroa, vestes brancas, assentado em trono, tudo que Jesus prometeu para os vencedores em Apocalipse 2 e 3, você vê nos 24 anciãos. Aqueles presbíteros, né?
Ali não é categoria angelical. O termo no grego é presbíteros, né? Como se diz no grego, que é uma referência, claro, aos anciãos, que não tem nada a ver com categoria angelical. Então é bom estudar isso. Mas vamos para o capítulo 19, porque o capítulo 19 já mostra a igreja no céu. Diz o versículo 4 de Apocalipse 19, que os 24 anciãos e os 4 animais, aqueles 4 querubins, né, que Ezequiel também viu, que aí representa, claro, a população angelical no céu, é uma representação também, prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Então veja, a igreja já está no céu, porque os 24 anciãos, repito, representam a igreja. Mas o texto continua apresentando detalhes que nos garantem que a igreja já estará no céu. Veja, por exemplo, eu vou pedir até a ajuda do pastor Hercules agora, para eu não ficar aqui falando sozinho, mas Apocalipse 19, se o irmão puder ler para nós, Apocalipse 19, versículos 7 e 8, por gentileza. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado como se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, pastor Hercules, veja que interessante, esse texto aí, Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos, os anciãos são mencionados antes, e depois não fica claro quem está falando, mas é claro que quem está falando aí, quem está dizendo regozijemo-nos, claro que é uma voz que ali eles ouvem, né, dizendo para eles se alegrarem, é uma voz que está falando com a igreja, né? Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Veja que aí nós temos um problema que alguém, por não entender que Apocalipse tem revelações parentéticas, a pessoa pensa que as bodas do Cordeiro só virão no fim do período tribulacional. Não. Aí é uma ênfase, é uma revelação parentética. Porque a gente também não pode pensar que lá no céu o tempo será cronológico como aqui na Terra, né? Lá o tempo é o tempo de Deus, né? Não é um tempo cronológico. A igreja vai chegar no céu e eles vão ouvir quando chegarem lá. Veja, depois de ser apresentados os detalhes do período tribulacional, a igreja é apresentada no céu novamente. Agora ela está com vestes brancas. Veja aí as características que o irmão leu, né? A esposa do Cordeiro, ela já se aprontou e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino, agora note, são as justiças dos santos. É uma referência à igreja. Então a igreja está no céu, né? Agora, olha o que diz os versículos seguintes, versículos 11 a 14. Jesus agora, ele se prepara para descer na terra. E veja quem vem com ele. João vê o céu aberto, né? Eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Ora, só pode ser Jesus. E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. Isso está claro lá no capítulo 1, né? Quando Jesus se revela a João, seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Ora, só pode ser Jesus. E o nome pelo qual se chama, olha como vai ficando mais claro, é a palavra de Deus. Agora observe, não foi dito antes que a igreja, a noiva, no caso, a igreja, ela já se aprontou? E quais as características? Ela estava vestido de linho fino, que é a roupa daquela que vai, não é? Como diz lá, o linho fino é a justiça dos santos. Agora olha aqui, nos versículos 11 a 14, mais para o final aqui, versículo 14, e seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Ora, quem que está vestido de linho fino, branco e puro ou resplandecente? É a igreja. Então os exércitos do Senhor aí
Não adianta quererem falar que são anjos, porque, lamentavelmente, há pessoas de outras tradições que começam a querer torcer a Bíblia. Não, aí não é igreja, são os anjos. Não, está claro que é a esposa. E a esposa já se aprontou. E o linho fino é a justiça dos santos. E os exércitos estão seguindo Jesus em cavalos brancos, estão com linho fino, branco e puro. É a igreja. Ela vem reinar com Cristo. Então veja, se a igreja, porque a pergunta, né, gera aí uma certa dúvida. Ora, se a igreja vem mesmo, quem que vai ficar no céu? Dando a entender que pode ser que... Porque veja, essas perguntas são feitas por irmãos de outras tradições também. Então o nosso irmão, claro, ele fez essa pergunta também no sentido de provocar uma resposta para que outros também sejam ajudados a entender. Porque muitos irmãos nossos ouvem apenas a contraposição e não houve uma resposta bíblica como essa que nós estamos dando. Então veja aí, a igreja vem com Cristo e para reinar na terra, porque agora nós vamos para o capítulo 20, que o irmão começou a ler aí no início da live. Não é? Vamos reinar com ele. Capítulo 20, versículos 1 a 7. Não vamos ler para ganhar tempo, mas o texto mostra, inclusive, a ênfase 1000 anos. Por 6 vezes se repete 1000 anos. 1000 anos. A igreja vai reinar com Cristo por 1000 anos. Inclusive, há uma promessa, não é? De que os 12 apóstolos, eles vão ter uma participação especial. Jesus prometeu, lá em Mateus 19, 28, quando ele disse que os apóstolos, os 12 apóstolos, vão julgar as 12 tribos de Israel. Não é julgar aí no sentido forense, é julgar no sentido de governar. Né? É assim como os juízes, a Bíblia menciona no livro, tem o livro dos juízes, né, que eles eram, claro, eles julgavam também, mas eles eram líderes, eles eram governadores. Então é nesse sentido que os apóstolos, os 12 apóstolos, veja, para que isso aconteça, os 12 apóstolos têm que estar salvos. Né? E aí a gente volta naquela questão de Judas. Por que Judas foi substituído? Porque ele morreu? Não, porque Judas perdeu a salvação. Tanto que Tiago, ele é morto, diz lá no Apocalipse 12, e ninguém diz, olha, vamos ter que substituir Tiago, porque Tiago morreu. Não, porque Tiago morreu salvo. Judas perdeu a salvação, porque um dia Judas foi salvo. Judas não nasceu como uma figurinha carimbada, como muita gente pensa, que ele já nasceu condenado. Não, tanto que Jesus falou, não é? Que seria melhor que ele não tivesse nascido. Porque se ele não tivesse nascido, ele não teria tido a oportunidade de trair Jesus. Agora, se ele já tivesse nascido como uma figurinha carimbada, por que Jesus teria dito isso? Nem precisava dizer. Jesus simplesmente dizia, não, Judas realmente ele fez isso porque ele está cumprindo a sua missão, porque ele já nasceu traidor. Nada disso. Judas não nasceu traidor, Judas não nasceu filho da perdição, e quando Jesus fez a promessa de que os 12 se assentariam com ele para governar, Judas estava presente. Judas ouviu essa promessa. Mateus 19. E depois Judas acabou se desviando. Atos 1 e 25 diz que Judas se desviou indo para o seu próprio lugar, ou seja, para o lugar que ele próprio escolheu. Ele podia ter escolhido um lugar bom, ele escolheu o pior lugar, né? Então ele foi para o lugar que ele próprio escolheu, lamentavelmente, e foi preciso que Pedro ali, embasando a sua decisão nos Salmos, né? Fica claro que precisava de um substituto para que o colégio apostólico estivesse novamente formado, até para que essa promessa se cumprisse, de que os 12 apóstolos salvos estarão assentados em tronos, participando diretamente do governo de Cristo na terra, do milênio. E a igreja também, claro, vai participar, a igreja como um todo, os apóstolos vão ter uma posição destacada, porque Jesus prometeu isso a ele, mas todos hão de reinar. Então, está claro que Jesus vem com a igreja, porque a igreja já terá sido arrebatada, já terá participado das bodas do Cordeiro, e Apocalipse, que não trata do arrebatamento diretamente, mas já trata da igreja no céu, né? Quem trata do arrebatamento é o apóstolo Paulo, é o Senhor Jesus, lá em João 14, mas Apocalipse não. A revelação que Deus deu para João é a partir da grande tribulação e a igreja no céu, concomitante, né? Grande tribulação na terra, ou período de tribulação lá na terra, e a igreja no céu, participando das bodas do Cordeiro. A igreja então vem, no fim do período tribulacional, após as bodas do Cordeiro,
ela se manifesta com Cristo, já vestida com as suas, já galardoada, né? Isso que quer dizer a Bíblia, né? A igreja já estará galardoada, vestida com vestes de linho finíssimo, linho fino, que são a justiça dos santos e tal, e a igreja vem com Cristo. Jesus estabelece o seu reino na terra, claro, antes ele vai prender Satanás por 1000 anos, vai lançar o anticristo falso profeta no lago de fogo, vai julgar as nações, vai pôr fim à batalha do Armagedon, porque ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca, diz a Bíblia, com o sopro da sua boca. E tudo isso, eu acabei dando aqui um panorama, pastor Herx, peço perdão, mas o irmão mesmo está chamando de aula, o irmão mesmo está chamando a nossa live de aula, né? Então eu me sinto mais à vontade para falar. É aula porque os irmãos, eu estou observando aqui, a turma está ali debatendo o assunto. É benção. O problema aí, ó, desculpa eu puxar a orelha dos irmãos, eles ficam às vezes debatendo nos comentários e não prestam atenção na explicação. Na explanação, é uma tendência. Pega uma frase isolada e fica debatendo e não presta atenção na explicação. Aí depois, por isso que vem essas perguntas repetitivas. Porque se todos prestassem atenção no que está sendo explicado, eles entenderiam, mas eles ficam debatendo aí, trocando comentários, né? Nada contra, a live está livre para isso, mas é importante, irmãos, quem quiser aprender escatologia tem que tomar tempo e tem que prestar atenção à explicação, senão vocês não vão entender nada. Se vocês ficarem debatendo nos comentários e não prestarem atenção no que está sendo dito, vai ficar difícil de entender. Acaba passando. Só para lembrar, eu vi que o irmão fez a pergunta, aí ele voltou, fez a pergunta novamente, fez a terceira vez a mesma pergunta. Os irmãos podem ficar tranquilos, as dúvidas você escreve no comentário, o Bruno é meu genro, ele está também na live, ele vai tomar nota, né, das dúvidas todas, e nas próximas lives as perguntas vão entrar sequencialmente na ordem que elas são feitas e serão respondidas. Nós estaremos respondendo hoje aqui as perguntas que foram feitas, conforme disse no início. Essa que o pastor Ciro acabou de responder foi feita no dia 5 de maio. A próxima, relacionada ao texto de Mateus 24:20, foi feita no dia 24 de maio. Então, observa essa questão aí. Uma outra situação que eu vi que o irmão perguntou ali, como é que faz para ter a senha das videoaulas? Se o irmão é aluno de um núcleo, você deve solicitar para o coordenador do seu núcleo. Se o irmão é aluno e faz o nosso curso individual, aí você tem que entrar em contato com o secretário que lhe atende aqui na secretaria do CETAD, em horário de expediente comercial, e pedir que seja feita a renovação da sua senha para que você tenha acesso às videoaulas. Tá joia? Com relação aos cursos, é só acessar o site. O Alisson está aí na live, já colocou. O Jonatas também está na live, já colocou. Acesse o site cetadb.com.br e você terá condições de se inscrever para qualquer um dos nossos cursos. Curso de bacharelado em teologia, curso para formação de obreiros, deixa eu pegar aqui, esse aqui, curso para formação de obreiros, curso de perguntas escatológicas, que é justamente nesse tema que nós estamos tratando aqui com o pastor Ciro, o curso para formação de capelães e, por fim, o curso para formação de jovens pentecostais. Este aqui. Esses 4 cursos, juntos assim, eles formam o nosso box que nós lançamos na semana passada. E o pastor Ciro recebeu dele hoje. E eu já estou com o meu aqui, ó. Pronto. Esse é o box de aplicação ministerial. São os 4 cursos com um desconto de 40% que nós estamos dando agora por ocasião do lançamento. Então, se você acessa o site cetadb.com.br, logo na abertura do site, já tem ali a opção para você adquirir o seu box, que são esses 4 cursos ministeriais. Curso para formação de jovens, curso para formação de capelães, curso para formação de obreiros e o curso de perguntas escatológicas, todos com 40% de desconto. É uma oportunidade muito grande para você poder investir no seu aprimoramento ministerial. E ainda se inscrever para estudar os nossos cursos de teologia, né? Básico, médio e avançado. Prosseguimos aqui, meu pastor. Mateus capítulo 24, versículo 20. A pergunta do Irã Sampaio, que está aqui na live. Irã Sampaio é lá de Fortaleza, no Ceará. Deixa eu dar aqui o nosso abraço à irmã Cleia, de Cruzeiro do Sul, no Acre. Deus abençoe aos nossos irmãos acreanos.
pastor Evandro, que está conosco aí na nossa live. Deus abençoe, pastor Evandro, que é um amigo lá de Palmas, no Tocantins, não é? Os irmãos lá de Fortaleza, que também pertence ao Ministério Canaã, liderados pelo pastor Gesser. Deus abençoe os irmãos. Temos lá o núcleo 4.399 do CETADB, atendendo a igreja com curso básico e médio de teologia. Deus abençoe vossa vida também. Eu vi logo que nós iniciamos, o irmão se apresentou ali, é de Alagoas. Deus abençoe também, em nome de Jesus, não é? Pastor Evandro, vamos lá, meu jovem, avante. Deus está conosco. O Irã, então, que está com a gente aí, meu pastor Irã Sampaio, ele quer saber o seguinte, Mateus 24:20, ao que é que Jesus, a que Jesus está se referindo ao falar de inverno, clima e sábado. Eu digo assim porque um dia desse eu falei inverno, o irmão entendeu inferno, e aí ficou um negócio meio diferente do que ele era para ser, mas é inverno. Muito bem, a que Jesus se referiu ao falar de inverno e sábado? Isso lá em Mateus 24:20, não é? Isso. Olha, isso aí faz parte do sermão profético, né, do Senhor Jesus, que é difícil de entender. Não por acaso, no nosso manual, né, do nosso curso Perguntas Escatológicas, nós dedicamos um capítulo inteiro, né, com várias perguntas, só para responder questões do sermão profético, porque o sermão profético é difícil de entender, porque o Senhor Jesus responde a uma pergunta tripartida. Quando Jesus, veja, um sermão naquela época não se pode pensar que é igual um sermão de igreja, que tem começo, fim. Não, Jesus estava andando e falando, conversando. Aí uma hora ele era interrogado pelos fariseus, ele dava uma resposta e continuava falando com os discípulos e tal. Então, o sermão profético, na verdade, quando você lê Mateus, você vê que ele não começa no capítulo 24. No capítulo 23, Jesus já vinha falando. Ele já tinha repreendido os fariseus. E quando chega no final do capítulo 23, ele refere-se ao templo, dizendo, a vossa casa ficará deserta, já profetizando a destruição do templo. Não é? E quando ele sai, e ali os discípulos continuam conversando com ele, e ali havia muitas construções do templo, e aquelas construções em volta do templo, muito suntuosas, o próprio templo, né, que foi reformado por Herodes, e Herodes colocou lá usou mármore e tal, e era uma construção muito bonita, né? Os discípulos perguntaram, Senhor, quando serão essas coisas? Porque Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derrubada, né? E aí os discípulos, que eram israelitas também, além deles constituírem a igreja nascente, né? Que a igreja ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, mas a igreja ela tem criação, formação e acabamento. E inauguração, né? Então ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, mas Jesus já iniciou, como o irmão sempre diz aí, já iniciou os trabalhos, né? Jesus iniciou os trabalhos já com os seus discípulos, 12 apóstolos, e eles eram israelitas. E apesar de eles serem parte da igreja nascente, eles também eram israelitas. E os israelitas tinham preocupações com respeito ao futuro de Israel, ao restabelecimento do reino de Israel. E eles perguntaram, Senhor, quando serão essas coisas? Porque na cabeça deles, Jesus seria um grande campeão. Jesus não tinha explicado para eles ainda que ele voltaria para o Pai e depois viria buscar a sua igreja. Ele só falaria sobre isso no dia seguinte. Aquele sermão que está lá em João capítulo 14, quando Jesus disse, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo. Jesus não tinha dito aquilo ainda. Eles não sabiam, não tinham noção. Então quando eles perguntam, Senhor, que sinal haverá da tua vinda? A palavra vinda aí é parousia, que significa presença. Não é propriamente, que a gente já pensa logo na segunda vinda. Mas eles não raciocinavam dessa forma. Eles estavam dizendo, espera aí, tu não és o Messias, tu não és o grande campeão que vem para estabelecer o reino? Quando que vai se dar essa manifestação gloriosa, essa presença poderosa e tal, miraculosa? Que eles sabiam que era necessário que houvesse algo sobrenatural para tomar o reino, né, das mãos do Império Romano. Não seria força humana que faria isso. Teria que haver uma intervenção divina.
E aí Jesus, então, começa a responder. Então, por que eu fiz toda essa introdução? Porque ao interpretar o sermão profético, que não está em ordem cronológica rigorosamente, ele tem partes sequenciais cronológicas, mas não está totalmente, porque tem blocos. Jesus, ele explica, ele responde a pergunta dos discípulos, é um parênteses que se abre, mas depois ele dá sequência, ele volta a falar de iminência, e iminência só tem sentido atrelado ao arrebatamento, não tem nada a ver com a manifestação do Senhor. E outra coisa, Jesus fala tanto da destruição de Jerusalém no ano 70, fica claro isso em Lucas, quando você lê o capítulo 21, que é o texto correlato, né? Como também fala do período tribulacional. E aí é um caso de dupla referência, né? Em que ocorre um cumprimento parcial da profecia como uma amostra do que ainda vai acontecer no futuro. Então, quando Jesus fala, e agora entrando na pergunta, quando Jesus fala do inverno e do sábado, fica claro em Lucas que Jesus está se referindo mais precisamente ao que aconteceu no ano 70, mas também no período tribulacional. Porque no período tribulacional, Jerusalém também será cercada. Também haverá necessidade de fuga. Mas aí, quando ele fala do sábado, do inverno e das mulheres grávidas, ai das grávidas, ele está se referindo mais ao que aconteceu mesmo no ano 70. E o que aconteceu? Veja, Jesus falou aí, para resumir, ele deu um alerta para quem estiver na Judéia, né? Ele falou, olha, quem estiver na Judéia deve fugir para os montes. Quem estiver sob o telhado deve ficar por lá mesmo, protegido. No meio da cidade saia, né? Exatamente, quem estiver no meio saia. Quem tiver... exatamente. E quem estiver no campo não deve voltar para buscar seus pertences, fica por lá. Então olha como Jesus deu orientações que tem a ver com o que aconteceu no ano 70. Ele também deixou claro que a fuga será difícil se ocorrer no inverno. Por quê? Porque é uma estação chuvosa, os ribeiros e riachos sofrem enchente, as estradas se tornam lamacentas e pode até nevar. Não é muito comum, é raro naquela região, mas também neva. Né? Também neva no inverno. Até no Brasil nevou esse ano, né? Então pode nevar lá também. Não é? Então é nesse sentido que Jesus fala que a vossa fuga não seja no inverno, porque pode acontecer aí os ribeiros, né? Os riachos transbordarem. Aí ele fala da fuga do sábado. Né? Ore também para que a vossa fuga não ocorra no sábado. Por quê? Porque as viagens elas eram severamente limitadas no sábado, né? Por conta das festas, da tradição e tal. Então, tudo, a cidade estava cheia, então a dificuldade era muito grande. E ele fala também, que não foi perguntado, mas ele fala das grávidas, ai das grávidas, que tome cuidado aí, não vá tirar o texto do contexto, como muita gente faz, e pensar que isso é uma referência ao arrebatamento, que no arrebatamento a criancinha vai ser tirada do ventre da mãe, e ai das grávidas. Não, não é nada disso. Aí está falando da fuga, né? Por ocasião do que aconteceu no ano 70, e também o que vai acontecer no período tribulacional, né? Porque pense na dificuldade de uma mulher grávida tendo que fugir, né? Então é muito mais difícil. Jesus falou, ai das grávidas e ai das que amamentam. Porque a dificuldade será grande para elas também. Mateus 24, 19, pastor. Exatamente, Mateus 24, 19. Então é isso, pastor. Resumindo, para eu não me estender muito aqui. Tá joia. O Irã está aí, já deu um amém? Tá no jeito. Foi ele que perguntou, né? Muito bem. Ele já deu amém ali. Deus abençoe. Nosso irmão Jonas, lá de Cuiabá, capital matogrossense. Deus abençoe também os nossos irmãos lá do Amazonas. Eu vi aqui os nossos irmãos lá do nosso núcleo, não é? Que está no Japão. Também estão conosco assistindo a live. Deus abençoe. Recentemente formou já uma grande turma lá do nosso curso básico que já estão fazendo o curso médio. Luciano, lá de Toritama, Pernambuco. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Vamos seguir aqui, então, que é o nosso irmão Hélio Gomes. Essa aqui é boa.
tem um versículo na Bíblia, ou mais de um, vários que sejam, na Bíblia, que diz que nós vamos morar no céu, desde que não seja o João 14? Esse desde que não seja João 14 é engraçado, né? Então, Porque eu faço até outra pergunta. Tem um versículo que fala do batismo em nome da Trindade, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que não seja Mateus 28 a Mateus 19, 28. né? Não tem. Mas foi Jesus que falou, e Jesus falou, está falado. Né? Com certeza. Então, quer dizer, não precisa ter mais de um versículo para que uma verdade seja confirmada. E se Jesus falou, então, né? Agora, é curioso isso, né? Porque o nosso irmão pergunta que se tem mais algum texto, como se João 14 não fosse suficiente. Claro que é suficiente, só que tem mais. O irmão foi claro aí, tem mais, né? Versículo que diz que vamos morar no céu. Por exemplo, Filipenses 3, 20 e 21. O que Paulo falou ali? A nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Senhor, o Salvador, né? Que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso. Veja, a nossa cidade está no céu. Então tem mais versículo além de João 14. Só que mesmo que não houvesse, João 14 é suficiente, porque Jesus falou, né? Virei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, onde Jesus está? No céu. Então, meu querido irmão, eu não vou aqui me estender, porque a Bíblia é suficientemente clara, né? Tem várias passagens, essas duas são as principais, claro, de maneira direta. Aí tem mais gente citando aí, né? Versículos, Apocalipse João capítulo 21 17, e 8. né? João capítulo 17, que também é oração intercessória também, Senhor. Agora, Apocalipse 21 e 8 diz, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idosos, aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde no fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não fala nada do céu. Ou será que é um caso do irmão que já estava discutindo Ele outros colocou para casos aí, né? corrigir. Ele colocou para corrigir, é 21:4. Ah, Ele tá, colocou então aí tá o bom. texto 21:4. 21:4, e Deus Ah, limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. aí a Nova Jerusalém, que nós já explicamos Isso. também que a Nova Jerusalém, alguém diz, não, fica essa discussão, vamos no céu. Irmãos, vai ser tudo uma coisa só, irmãos. Né? A Terra, para pensar, ela está suspensa onde? A Terra, de certo, faz parte do céu. Né? Se você considerar primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, né? Como a Bíblia, você tem um terceiro céu, porque tem o segundo, tem o primeiro. Então, Então essa nós, por questão, assim pastor, dizer, essa já questão já vai de respondemos. encontro com ela vai de encontro com a pergunta próxima da Keren Apuk, que é justamente Ah, nesse sim. sentido aí que você está colocando, né? Ó, a pergunta dela é assim: Então, os esse irmão salvos viverão para sempre na Nova Jerusalém? É nesse aspecto que acaba sim, completando essa pergunta de João 14. sim, e nós falamos disso na live passada, né? Na Que a passada Nova também foi. Jerusalém, a Nova Jerusalém, muita gente se apega nessa questão que João viu sendo do céu, né? E aí alguém diz, não, nós vamos reinar na terra e tal. E Paulo disse, a nossa cidade é o céu. É que essa questão é muito simples de se entender. A Nova Jerusalém fará parte do céu. Essa nova terra faz parte do céu, porque Deus fará novos céus e nova terra. Esse termo novos céus e nova terra significa que tudo vai ser uma coisa só. Essa nova Jerusalém, ela na verdade está no céu. Ela faz parte do céu. A nova terra faz parte do céu. Pensa em terra como uma coisa natural, uma coisa longe da atmosfera celestial, não. O próprio Deus Pai vai estar conosco. O texto de Deus Pai, o Filho também estará conosco. Veja a descrição de Apocalipse, é muito clara, né? É muito clara. Então, e eu citei até o hino da harpa cristã, né, que é o hino 3, né? Que é o hino 3 da harpa cristã, que diz, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei, porque nós vamos estar na presença de Deus. E outra coisa, irmãos, que a gente tem que entender, nós não vamos estar mais limitados. Hoje,
nós estamos limitados quanto ao tempo, quanto ao espaço. Agora, nós vamos, no estado eterno, ter um corpo glorificado. Filipenses 3, 20 e 21 diz que o nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus. Ora, Jesus está limitado? Claro que não vamos ser onipresentes, oniscientes, onipotentes, porque esses são atributos exclusivos da deidade. Mas nós vamos ser como os anjos. Os anjos se locomovem com rapidez. Deus dá ordem para os seus anjos: vá lá, ajuda meu servo, vá lá, ajuda minha serva. E eles se locomovem com rapidez. Eles não estão sujeitos às leis da natureza. Nós também não vamos estar. Então, irmãos, e outros detalhes, às vezes a gente quer antecipar as coisas. A Bíblia é muito clara. O que a Bíblia diz, nós temos que aceitar pela fé. Ah, mas como será isso? E tal. Espere, meu irmão. Romanos 8 e 18 diz que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há de ser. Será revelado. Não foi revelado. Então, se não foi revelado, tudo que eu falar agora, tudo que você falar para querer acrescentar ao que está escrito, é mera especulação. Porque nós só vamos saber de fato como vai ser quando estivermos lá. Agora, uma coisa é certa: a nossa cidade está no céu. Por quê? Porque a Nova Jerusalém faz parte do céu. Não tem contradição nenhuma. A igreja vai morar no céu. A nova terra, novos céus e nova terra, significa que Deus vai fazer tudo uma coisa só. A nova terra vai estar dentro do novo céu, porque Deus vai estar diretamente. A Bíblia diz lá que vai ser a lâmpada, a cidade não precisa mais de lâmpada, porque Deus será o cordeiro. Veja, vamos até ler, pastor Alex, por gentileza, esse texto, só para a gente concluir aí, ó. Eu acho que a partir do 22, né? Os primeiros versículos do capítulo 22, Apocalipse 22, e mostrou, 1 a 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Do meio da sua praça... Então, o trono de Deus e do Cordeiro vai estar na Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém é parte do céu, né? Pois não. Com certeza. Aí, o versículo 2. No meio da sua praça e de uma a outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Isso é um mistério. Ali... Vejo muita gente falando aí, especulando. É melhor esperar, irmãos. É melhor esperar. Tem pessoal falando qual é o fruto da árvore, qual é o tipo da árvore. A espécie, eu já vi essa loucura aí já. Meu Deus do céu. A turma quer revelar qual é a espécie. É melhor esperar. Romanos 8 e 18. Então... Verso 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro de seus servos, e os seus servos o servirão. E o verão... vai ter servo lá, olha que interessante. Tem gente que não quer ser servo aqui na terra, mas lá na Nova Jerusalém vai ter servo. Tem que começar o treinamento logo aqui, não é? Os seus servos o servirão, né? Servo aqui, servo lá. E verão o seu rosto... E na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Então veja, se o trono de Deus vai estar na Nova Jerusalém, não tem dúvida, irmão, a Jerusalém é parte do céu. Então pare com essa polêmica, vai ser na terra ou vai ser no céu? A nossa cidade está no céu, está escrito. Então João viu descendo, claro, mas Deus vai fazer novos céus e nova terra. Então é tudo. Nós vamos estar habitando no céu e não mais sujeitos, repito, não estaremos mais sujeitos às leis da natureza, né? Então é algo que nós temos que esperar, aguardar, porque nós vamos ser glorificados e vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus. Então já respondemos aí 2 perguntas, né, pastor? Isso contempla a questão levantada pela irmã Keren Apuc Bonetti. Vamos lá então, o David Nunes, que inclusive está aí na live agora, ele pergunta assim: a igreja verá o anticristo? Nós já temos respondido essa questão, porém como temos vários irmãos que são novos aqui na live, nunca é demais a gente reforçar a ideia de que somos pré-tribulacionistas,
e que a igreja não passará, não é, pela tribulação, automaticamente não verá a operação desse abençoado aí. Nós já respondemos essa pergunta várias vezes e ela pode ser respondida de várias formas, claro. A Bíblia explica a própria Bíblia, nós já respondemos citando Daniel, nós já respondemos essa pergunta com base em Apocalipse e já respondemos com base nas cartas de Paulo. Então eu vou recorrer novamente àquele texto de 2 aos Tessalonicenses 2, 1 a 3, que é muito claro. Na última vez que respondemos, o irmão leu e a gente deu uma longa resposta. Eu vou agora tentar sintetizar, né? Então, o que diz aquele texto de 2 aos Tessalonicenses 2, 1 a 3, que é um texto que tem sofrido na mão de muita gente, porque o pessoal torce aquele texto a bel prazer. Eu repito, quando você estuda 2 aos Tessalonicenses, você tem que fazer isso à luz de 1 aos Tessalonicenses. Por quê? Porque essas duas cartas, Paulo escreveu aí, uma num período e depois a outra, não passou 6 meses, ele escreveu a outra. Né? Ele escreveu num período curto, para ajudar os irmãos numa dificuldade que eles estavam tendo, porque Paulo já tinha explicado para eles que haveria um arrebatamento, que Jesus viria para livrar a sua igreja do período tribulacional, ficou muito claro, que ele diz lá em 1 Tessalonicenses 1 e 10, que Jesus vem para nos livrar da ira futura. Não é? Depois, ele fala do arrebatamento, né? Lá no capítulo 4, versículos 16 e 17. E o que acontece? No capítulo 5, desculpa, pastor Agus. No capítulo 5, ele fala que nós somos os filhos da luz. E que a ira de Deus, o dia da ira, não é para os filhos da luz, é para os filhos das trevas. Então fica tudo muito claro. Só que aí se a pessoa toma o 2 Tessalonicenses isoladamente, se ela começa, por exemplo, pelo capítulo 1 e diz que o Senhor vem e tal, e naquele dia, e os céus como estrondo, e o pessoal vai lá para Pedro também, aquela passagem. Veja, as passagens escatológicas, elas não podem ser interpretadas isoladamente, porque às vezes elas tratam de uma questão geral que já foi pormenorizada em outra parte. Esse é o caso. Se você estuda 2 Tessalonicenses à luz da primeira, vê que Paulo deixou claro que não vai acontecer tudo de uma vez só, como se fosse um dia de 24 horas. O dia do Senhor, que Paulo menciona em 1 Tessalonicenses 5, não é um dia de 24 horas, é um período. E no Antigo Testamento está muito claro isso. Se você estudar o Antigo Testamento, você vai ver isso. Né? Aí quando você vai para o capítulo 2, à luz do que Paulo disse na primeira carta, fica claro, fica fácil você entender que quando ele diz lá, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Fica claro que a nossa reunião, claro, é uma referência ao arrebatamento. Porque no arrebatamento, nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Então, é uma reunião com o Senhor nos ares. Aí ele diz também que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo, ou o dia do Senhor, aí tem uma variante textual, né? Na corrigida de Almeida diz dia de Cristo, na atualidade diz dia do Senhor, isso porque nos manuscritos é mencionado uma coisa ou outra. Mas aí, dia de Cristo ou dia do Senhor, não é para você pensar que é uma coisa distinta, dia de Cristo, mas a mesma coisa. Dia de Cristo é diferente do dia do Senhor, porque alguém diz, não, o dia de Cristo é o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor é o juízo. Não, aí não. No contexto, o dia do Senhor tem que ser visto à luz do que Paulo falou em 1 Tessalonicenses 5. É o dia do juízo. Quando disserem, né, a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Paulo está falando do dia do juízo, que os profetas falaram. Então não confunda o dia do Senhor com o arrebatamento da igreja. O pessoal gosta muito de citar isso, está vendo? Cristo não virá antes que o anticristo se manifeste. Primeiro vai se manifestar o pecado. Mas não é a vinda do Senhor que vem antes da manifestação do homem do pecado. O que vem antes aliás, o homem do pecado vem antes do dia do Senhor. O dia do Senhor é que acontecerá depois, né,
Aqui eu já estou preocupado com o horário. Na verdade, o que eu quis dizer é o seguinte: o dia do Senhor, ele acontece após o arrebatamento da igreja e após a manifestação do homem do pecado. Aí sim, que ele vai se manifestar após o arrebatamento da igreja, a nossa reunião com ele. Agora, o texto aí deixa claro, né, no versículo 3, que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, a grande apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o dia do Senhor, ele vem após a manifestação do anticristo. Só que o dia do Senhor não é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é o livramento da igreja justamente do dia do Senhor. Porque o dia do Senhor aí é o dia do Senhor no sentido de julgar, de derramar os seus juízos sobre a terra. O arrebatamento é tão somente o evento desencadeador desse dia, né? Vamos dizer assim, porque acontecendo o arrebatamento, claro, se manifesta o homem do pecado e vem também os juízos de Deus, como está claro lá em Apocalipse, a partir do versículo 6. Então Maravilha. A igreja não verá o anticristo em pessoa. Pode ser até, né? Haja vista nós cremos que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, pode ser que o anticristo já esteja aí no mundo, né? Pode ser. Não podemos ser dogmáticos quanto a isso. Agora, ele só se manifesta em pessoa após o arrebatamento da igreja. Até porque, só concluindo também, o próprio texto de Tessalonicenses 2 tem aquela referência, né? A um que o detém. Detém quem? O anticristo, o homem do pecado, até que do meio seja tirado. Esse um que detém, ou este que detém, é aquela força do Espírito Santo restringidora, porque o Espírito Santo é o restringidor do mal. Então ele está restringindo a manifestação em pessoa do homem do pecado. Quando ele tirar essa força restringidora, né, quando ele sair do meio, no sentido de tirar a sua força restringidora, não sair da terra, mas sair do meio para deixar o caminho livre para o inimigo agir, que ele vai ter uma maior liberdade no período tribulacional, aí sim, né, acontecer o período tribulacional, a grande tribulação, mas a igreja já terá sido arrebatada. Já explicamos isso várias vezes, e eu aqui correndo um pouco por causa do horário, né? Se não ficou muito claro, veja lá, meu querido irmão, nossas lives, que nós já explicamos isso várias vezes. Tá certo. Irmão David, a questão é assim, ó, nós fizemos uma live, tudo o que você precisa saber a respeito do anticristo, está no nosso canal do YouTube, né? Você pode fazer a pesquisa e verificar isso lá. Mas é muito fácil entendermos assim, ó. Se o arrebatamento da igreja acontecer daqui a pouco, certamente nós vamos tomar conhecimento, né, que um desses líderes que estão aí é que vai ser o anticristo, mas ele vai passar a se manifestar como anticristo a partir do momento que, se o arrebatamento for daqui a pouco, depois que a igreja já estiver na glória. Então nós não o veremos no aspecto de estar debaixo da sua liderança, não é? Aí nós não o veremos, com certeza. Pois bem, meu pastor, eu acho que nós vamos deixar a pergunta aqui do Filme Costa 66 Bible. Ó, que chique. Vamos deixar a pergunta dele chique, já para a próxima live, não é? A pergunta que ele faz aí deixa eu ver aqui. Tá, o André Cavalcante da Paraíba, não é presbítero? Está dizendo que lendo o livro do curso e após ter assistido às lives fica mais claro. Tá ótimo, então. Deus abençoe o Luciano. Diz ali muito grato, irmão André. Deus abençoe. Maravilha. O irmão André é uma pessoa muito dedicada. E assíduo também aí nas sempre lives, me mandando perguntas e tal, e interagindo. Maravilha. Deus abençoe, irmão André. Deus abençoe. André Cavalcante. Quem se interessa pelo assunto, que investe, né, do seu tempo, do seu recurso para adquirir bons livros, estar aprendendo, se aperfeiçoando, certamente chega a bom termo a respeito dos assuntos que sejam apresentados, quer seja, não é, qualquer um deles. Então vamos lá, o Filme Costa, ele pergunta a respeito do chip, não é? Que se antes do arrebatamento da igreja injetar um chip no corpo, poder comprar e vender e tal, isso vai ficar para a próxima live. No estado intermediário, vamos nos lembrar das pessoas aqui na Terra, também para a próxima. Os judeus estão esperando o Messias que vai construir o templo. Esse Messias é o falso profeta?
Vamos lá para a próxima. Quem vai construir o terceiro templo será o anticristo ou o falso profeta? No milênio, as pessoas vão morrer. Olha aí. O templo nos últimos dias será construído antes ou depois do arrebatamento? As duas testemunhas, que nós já temos falado aqui também em outras lives, né? Serão Elias e Enoque, como alguns pensam? E por ali vai. São ainda muitas as perguntas. Nós temos aqui perguntas para pelo menos mais 2 lives dentro desse tema de perguntas escatológicas. E aí depois nós vamos passar para uma outra temática. Mas vamos lá, pastor Ciro, a sua palavra aí de encerramento, para que a gente possa, conforme você disse ali, encerrarmos os trabalhos desse dia 4 de agosto, né? Vamos encerrar os nossos trabalhos aqui para a glória de Deus. Encerrar os trabalhos da nossa 72ª live. Eu quero agradecer as perguntas, aí os nossos meu queridos. irmão. O irmão está perguntando aqui, ó, a pergunta você pode escrever no comentário, pode colocar na caixinha de pergunta. O fato é que o Bruno vai tomar nota, ele vai nos passar, e conforme eu expliquei anteriormente, nós vamos colocar na lista, na sequência, conforme as perguntas forem entrando, não é? A gente vai colocar na sequência e elas serão respondidas. Mas se você escrever aí no comentário, é bom porque os outros irmãos já tomam conhecimento da dúvida, da pergunta que vai entrar na sequência, e aí eles já vão ficar também ligados para estarem aprendendo a respeito, né? Vai ser uma benção. Pastor Ciro, com a palavra. Pois olha, agora que eu mandei o pastor Ciro aqui ficar com a palavra, parece que ficou travado ali. Vamos ver o que é que aconteceu. O pastor Ciro parece que ficou sem o vídeo. Para mim aqui está bloqueado. Pois então, meus irmãos, nós queremos agradecer, louvar a Deus, não é? Louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, pelo privilégio que os irmãos nos concedem de estarmos aqui e de podermos compartilhar desses momentos especiais com cada um de vocês. Engrandecer ao Senhor, pedir a Deus que conceda a cada um vida, saúde, paz, e que a bênção do Senhor seja sobre as vossas vidas. Quarta-feira, dia 11 de agosto, nós estaremos retornando aqui às 22 horas para mais uma dessas lives, umas aulas, né, especiais com o pastor Ciro Zibordi, falando ainda neste tema de escatologia, perguntas escatológicas, o assunto que nós continuaremos abordando ainda, certamente na live do dia 11 e na seguinte, quando certamente nós conseguiremos esgotar essas questões e aí prosseguimos para o próximo tema, que são as perguntas bíblicas. Vai ser uma bênção, com certeza, desde que você esteja com a gente. Vamos orar a Deus, agradecer pela vida, por este momento, por este tempo que o Senhor nos tem dado, e aí nós estaremos encerrando. Se o pastor Ciro conseguir voltar aqui, ele vai estar dando uma palavra também de encerramento. Pronto, voltou, então já fala. A hora que eu deixei a palavra contigo, travou. Mas amém. Eu caí aqui, eu não sei se foi bateria, alguma coisa. Mas é isso aí, pastor X. Deus abençoe. Vamos orar uns pelos outros e que Deus abençoe o irmão. Amanhã, naquele evento que o irmão precisa, estamos em oração, participar, amém, né? Amém. Vamos orar pelo irmão, orar pela sua esposa, a irmã Eliane, toda a família. E Deus está conosco. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Com certeza, com certeza. Então nós vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos e nós te bendizemos pela vida, pela bênção do Senhor que é sobre nós, sobre a nossa família, nossa casa, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado, o Senhor tem nos ajudado, tem nos socorrido no tempo oportuno e nós somos agradecidos ao Senhor por todas as coisas. Também, ó Deus, pela vida de cada um dos irmãos, irmãs, obreiros, líderes que o Senhor tem levantado para realizar a obra do Senhor e que estão conosco aqui assistindo a esta aula. O Senhor abençoe a vida de cada um deles, suas famílias e também supra as suas necessidades. Cada uma delas, a tua bênção seja notória sobre a vida de cada um, eu te peço. Em nome de Jesus, dê saúde aos teus filhos e envia a tua bênção em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Meus irmãos, quarta-feira próxima, dia 11 de agosto, nós retornamos aqui, 22 horas. Nós estaremos publicando na sexta-feira ainda uma mensagem relacionada ao Dia dos Pais, já que domingo, dia 8 agora,
é comemorado o Dia dos Pais. Para aqueles que estarão conosco acompanhando as publicações, vocês certamente estarão ali recebendo os nossos parabéns. Mas para aqueles que não estarão, desde já, aqui aos papais, não é? Que estão conosco, Deus abençoe a vossa vida, Deus abençoe a vossa casa e faça com que em tudo os irmãos prosperem e sejam uma bênção. E de preferência servindo a Deus com alegria, em espírito e em verdade, porque o Senhor é bom, é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. Deus abençoe a todos. Pastor Ciro, olha, recebeu ali o presentinho. Esse é o presente que nós mandamos aqui do CETADB. Isto. E aquele outro negocinho lá, do palestra? Também. Foi um negocinho do palestra também. Os irmãos não sabem dessa. Mas eu estava andando pelo shopping, daí vi a loja do palestra. Aí falei, rapaz, eu vou comprar um negócio desse aqui pro pastor Ciro, dia do escritor. Era dia do escritor, eu falei, eu vou presentear o pastor Ciro e comprei ali uma lembrancinha do glorioso Palmeiras, não é? Sociedade Esportiva Palmeiras. Precisa estrear agora, né? Aí, ó, uma hora dessa a gente passa aí. Vou usar aquelas ferramentas. Com certeza. Mas Deus abençoe, parabéns, né, mais uma vez pelo dia do escritor e também pelo próximo domingo, dia dos pais. Saudação aí para a irmã Luciana e também para a irmã Júlia. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Na paz do Senhor. Deus abençoe. Muito grato. Deus abençoe a todos.